Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui mais uma vez nos encontramos. Neste dia iluminado, abençoado, quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2020. Agradecendo por mais esta rica e feliz oportunidade. Então vamos nesta bendita hora elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, que nos concedeu mais esta rica e feliz oportunidade, e vamos nos preparar buscando essa força absoluta, pedir a assistência necessária aos nossos queridos e abnegados mentores, que nessa simplicidade de roupagem se denominam, que ao fim e ao cabo são mensageiros de Deus, não é? Vem na simplicidade dessa roupagem de pretos velhos, pretas velhas, as nossas queridas, lindas, belas e maravilhosas princesas doutrinárias, os nossos majestosos cavaleiros, as nossas queridas guias missionárias e os nossos, como não poderia deixar de faltar, os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Com certeza que sim. Então vamos buscar esse poder infinito, rogando ao grandioso Simiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, Mãe Yara, nossa Mãe Clarividente, Ágla 408, e que cada um de nós possa levar no fim deste dia, desta jornada diária, no fim desta semana, tudo aquilo que procuramos, buscamos. Nada melhor do que estarmos harmonizados. Harmonizemos a nossa consciência, a nossa mente. Em Cristo Jesus vamos então, neste bendito instante, mentalizar com certeza esses abnegados guias espirituais, companheiros de viagem, protetores, guardiões, não é? Salve Deus, meus irmãos, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade para contar aqui a história número 1 do livrinho de histórias, Pequenas Histórias, o livro número 1. O livrinho número 1 que tem o título que é a história de Manuel Truncado, não é? Que debaixo da clarividência de nossa mãe transmitiu estas pequenas histórias com um grandioso significado nos nossos templos do amanhecer. Penso que já todos saberão esta história, não é? A história de Manuel Truncado, mas nunca é demais salientar estas pequenas histórias, não é? Porque na realidade elas estão sempre atuais. Ora bem, a história de Manuel Truncado, do livro A História número 1. Há uns 10 anos atrás, vivia em uma cidade de Goiás, bem próxima da capital do estado, um cidadão chamado Manuel Truncado. Ele era casado com uma mulher pacata e jovem chamada de Maria. O casal tinha 3 filhos: José, o caçula, Marília e Josefa, 2 mocinhas. Manuel Truncado estava com mais de 40 anos e havia lutado muito para sobreviver com a sua família. Seu pai fora um fazendeiro no interior de Goiás e Manuel crescera na dura vida de peão. Apesar das terras serem boas, o pai de Manuel Truncado nunca soubera tirar melhor proveito delas, e com isso a vida para eles sempre fora de luta e sofrimento. Truncado
nunca soubera tirar. Um dia, o pai de Manuel Truncado acabou por perder a fazenda e eles tiveram que se mudar para aquela cidade. Os velhos logo morreram e Manuel teve que se ajustar a uma vida para a qual não fora preparado. Trabalhou muito e ali, mas não conseguia se firmar em algum lugar. Um dia ele conheceu Maria, uma jovem, bonita e simples que trabalhava a ajudar os pais. Os dois se amaram logo e se casaram. Sem muitos planos para o futuro, as pessoas acostumadas com a pobreza não olham muito à frente e resolvem os seus problemas com certa facilidade. Assim fizeram Manuel e Maria, e o casal logo ganhou uma filhinha. No primeiro ano de casado, Manuel procurou se firmar no trabalho árduo de carroceiro. O casal morava numa casinha construída no fundo do terreno, deixando a frente toda livre. Manuel mantinha uma cocheira onde guardava a carroça e os seus 2 animais. Nas tardes quentes e de vento parado, o cheiro do estrume invadia a pequena residência, mas eles estavam tão acostumados que nem o sentiam. Manuel Truncado gostava de acariciar o corpinho tenro de Josefa, deitada numa bacia forrada de panos. Depois vieram Marília e, por último, José. A vida ficou tão apertada como a casinha em que moravam. Manuel começou a frequentar com mais assiduidade o botequim da beira da estrada e a descuidar dos seus negócios. Logo começou a se manifestar nele um gênio arrogante e agressivo que aterrorizava os vizinhos e deixava as crianças com os olhos arregalados de medo. Enquanto isso, Maria, sempre quieta e acostumada ao trabalho duro, se resignava lavando roupa para ganhar algum dinheiro. Manuel começou a se ausentar de casa e chegava a passar noites fora. Nos dias que se seguiam essas ausências, ele costumava chegar na carroça com os cavalos meio estropiados e os largava no pátio, resmungava qualquer coisa e se deitava em pleno dia de roupa e tudo. Maria desatrelava os cavalos com o auxílio de José e das meninas e a casa ficava quieta, ouvindo-se apenas os roncos surdos de Manuel. Quem mais sofria com isso era o pequeno José. Ele já estava no primeiro ano do grupo escolar e a sua inteligência viva procurava explicações das coisas que a escola não lhe ensinava. No princípio, Manuel procurava ajudá-lo em suas lições e Zezinho adorava fazer perguntas, mas depois que Manuel começou a beber e se ausentar, ele ficava horas e horas manuseando os seus cadernos na espera que Manuel o ajudasse. E assim a situação foi piorando a ponto de se tornar insustentável. Começou a faltar a comida e as discussões violentas se processavam sem mais nem menos. Maria, que habitualmente mal tinha tempo de chegar até à cerca da casa para falar com a vizinha, começou a sair em busca de auxílio. As crianças ficavam em casa e deixaram a escola. Maria
acostumada a viver sempre na vida dura de casa, começou a se embaraçar na vida fora de casa. Fez as primeiras dívidas e das dívidas passou aos favores ilícitos. Em pouco tempo se separou de Manuel Truncado e se prostituiu por completo. Um dia, Manuel Truncado descobriu que estava só, com os seus cavalos estropiados. Maria o abandonara sem deixar endereço, levando consigo as crianças. No princípio, Manuel pouco se importou e, juntando o pouco que restava de sua vida material, se lançou nas aventuras baixas da periferia da cidade, até que, uma ocasião, saudoso da família decidiu sair à sua procura. A sua busca foi infrutífera, até que ele encontrou a morte num desses tristes episódios que acontecem na calada da noite. Nos seus últimos tempos na terra, ele começara a atribuir toda a sua desdita à esposa que o abandonara. Seus 7 dias na Pedra Branca foram de intensa agonia. Ele não conseguiu dominar os seus desejos de vingança, fomentados pela sua mente desvairada. Ao se ver livre, encaminhou-se como relâmpago em direção à família. Os mentores espirituais ficaram temerosos do que poderia acontecer à já tão sofrida família e o desviaram de rumo. Cheio de rancor e agressividade, Manuel Truncado acabou por ser atraído pelos bandidos do espaço e foi vendido a uma falange de um terreiro. Essa falange pertencia ao reino do Exu Tranca-Rua e Manuel Truncado passou a sofrer nas garras dos Exus tarimbados do terreiro. Ele agora era um prisioneiro da Lei Negra. A Lei Negra é uma espécie de máfia do mundo invisível e, como sua similar na terra física, ela escraviza os seus membros quase sem possibilidades de libertação. Suas falanges são alimentadas e crescem à custa dos espíritos nómadas e sem protetores. E isso acontece por opção do próprio espírito com o seu livre-arbítrio. Sempre que um espírito termina o seu estágio na Pedra Branca, onde ele tem a oportunidade de conhecer a verdade sobre si mesmo, seus mentores dão-lhe toda a assistência e lhe mostram o caminho, mas a decisão é sua e a chance permanece até ao último instante. Se ele toma a decisão errada, acaba por se tornar vítima da Lei Negra. Existem uns espíritos no submundo invisível que se chamam Exus, caçadores. Eles ficam à espreita e aguardam as decisões dos espíritos de recém-desencarnados. Assim que os mentores desistem, eles entram em ação. Aproximam-se dos espíritos, seduzem e os levam às suas cavernas. Lá, eles são submetidos a todas as sevícias e são treinados nos costumes até se tornarem Exus. Manuel Truncado conheceu então o que era realmente sofrer. Os anos na terra foram-se passando e ele foi adquirindo tarimba. Seu gênio agressivo o ajudou de tal maneira que ele logo começou a se destacar em meio às tenebrosas tarefas. Em pouco tempo ele adquiriu o direito de se chamar Exu Tranca-Rua,
nome do título da falange, e passou a ser temido pelos mais ferozes espíritos. Aos poucos, ele foi formando um grupo de adeptos e estabeleceu o seu reino. Com sua esperteza, ele fez um convênio com o Exu Tenório. Esse espírito é um especialista em hipnose magnética e isso lhe dá uma força terrível no submundo etérico. A hipnose se presta muito nas macumbas e o novo Exu Tranca-Rua, ex-Manuel Truncado, se aproveitou disso. Estávamos então em 1959. É um facto inteiramente oposto. Aconteceu nas imediações da caverna de Tranca-Rua. Nessa data, mudaram para o local chamado Serra do Ouro, o grupo do Tia Neiva, e formava-se assim a primeira comunidade da corrente indiana do espaço, o ESB, e o tempo continuava a correr na ampulheta da vida. Certo dia, Truncado, agora chamado Tranca-Rua, estava sentado no seu trono quando ouviu alguém praguejando com violência. Sabia por experiência que se tratava de algum novato recém-trazido pelos Exus caçadores. Muniu-se do seu chicote magnético e se encaminhou para o local do barulho. Lembrava-se de como fora tratado quando chegara, e seu maior prazer era aplicar pessoalmente a correção nos novatos. Ele tinha um jeito especial de chicoteá-los até convencê-los. O espírito estava seguro pelos caçadores e Truncado desfechou a primeira chibatada. A vítima urrou de dor e ódio e seus olhos lançavam chispas de ira impotente. Truncado ia dar a segunda chibatada quando seu braço estancou no ar, como se tivesse batido num rochedo invisível. O espírito que estava chicoteando era do seu filho, José. A cena terrível ficou paralisada num momento de agonia. Os dois espíritos, pai e filho, se fitavam com horror e espanto. Subitamente, Truncado achou a voz e gritou em desespero: Zezinho, meu filho, você aqui? Não, não, não o quero aqui, leve-no daqui. Passado o primeiro momento de surpresa, os caçadores largaram Zezinho e começaram a zombar da fraqueza de Truncado, espezinhando pela atitude tão diferente dos seus hábitos. Zezinho, porém, aproveitou o descuido de todos e, num gesto brutal e enérgico, arrebatou o chicote da mão de Truncado e passou a chicoteá-los com ódio arrebatador. Truncado não se defendia e Zezinho o chicoteou até ele cair sem forças. Enquanto ele batia com o terrível chicote magnético, vociferava com ódio: Tome, miserável, pelo mal que nos causou. Minha mãe se prostituiu por sua causa, seu canalha. Ela foi obrigada a isso para dar de comer a mim e às minhas irmãs, suas filhas. Elas agora vão para o mesmo caminho que a minha mãe, a prostituição. Tudo por culpa sua, seu miserável. Mas eu disse que um dia eu o encontraria e agora o encontrei.
O tempo continuou a correr na ampulheta da vida. Zezinho agora era um terrível tranca-rua, mais feroz que seu pai. Truncado, desmoralizado no próprio reino, mas não querendo se afastar de Zezinho, tornou-se nómada no submundo dos Exus. Cheio de ira e confuso com a cilada que a vida lhe preparara, redobrou as atividades maléficas sem cautela nem medidas. Suas estripulias puseram em sobressalto toda a região entre Anápolis e Alexandria durante longo tempo. Nessa época aconteceram desastres incríveis. Carros perdiam a direção sem causa aparente e a estrada começou a ter cruzes fincadas de pessoas que desencarnavam nesses desastres. Crimes aconteciam nos sítios vizinhos da rodovia e o consumo da cachaça aumentou nos botequins de beira da estrada. A atmosfera da região começou a modificar-se visivelmente. Os macumbeiros aumentaram de número e as doenças tétricas vararam as noites nas várzeas e encruzilhadas. Na comunidade da UESB, tia Neiva recebia as lições dos mundos encantados dos Himalaias e os médiuns se desdobravam no serviço do Cristo Jesus. Um dia Neiva recebeu a notícia de que estava para chegar um circo que se instalaria nas imediações da UESB, mas não se tratava de um circo comum, desses que a gente está habituado a ver. Tratava-se de um circo etérico. O mundo invisível da região estava alvoroçado. O circo chegou com estardalhaço, com seus palhaços, seus acrobatas e seus carros coloridos. O palhaço principal chamava-se Remendão. Os espíritos desencarnados afluíram para o circo em massa. Depois disso, desapareciam da região. Tranca-rua, Manuel Truncado, também não resistiu e foi ver o circo. Quando deu por si, estava capturado pela falange dos centuriões. Ele urrou e ameaçou, mas de nada lhe adiantou. Levado para a UESB, foi sendo doutrinado e acabou por conversar longamente com tia Neiva. Ela, na sua proverbial paciência, foi mostrando o seu quadro espiritual e ele ali ficou. A fagulha de ódio de seus olhos foi sendo substituída pela luz baça do arrependimento. Às vezes, o seu gênio rancoroso o dominava e ele dava trabalho aos médiuns da UESB. Por fim, os mentores, com o auxílio de Neiva, conseguiram encaminhá-lo para o Canal Vermelho. Lá, ele foi atraído para um lugar chamado Umatã. Mudou a sua roupagem de Exu e a sua maior preocupação continuou sendo o seu filho Zezinho. Na terra, na caverna do antigo Tranca-Rua, Truncado, um outro rei impera no seu reinado de ódio. O Tranca-Rua, ex-Zezinho, sua ferocidade é maior do que era a de seu pai. O chicote magnético que fora usado pelo seu pai continuava a sibilar nas costas de outras vítimas, outros espíritos nómadas apanhados pelos Exus caçadores. Naquele tempo, tia Neiva sentia certa frustração no Canal Vermelho. Na verdade, para um espírito que consegue
conserva a consciência, a mesma consciência nos vários planos em que penetra a paisagem do Canal Vermelho, assusta um pouco no começo. Apesar de bonito, com seus enormes jardins, suas pontes, seus belos edifícios, sua vida complexa, sua luz cambiante de tons lilás, a sua simetria, o seu conjunto dificulta a sintonia. É como uma cidade criada artificialmente e cheia de truques mágicos. Essa construção do plano etérico se destina à adaptação de espíritos arraigados a formas obsessivas de ideias. Ele estabelece um clima de transição entre a concepção que alimenta na Terra e a realidade do mundo invisível, da outra etapa da estrada da vida. Tia Neiva vai com frequência ao Canal Vermelho em sua missão. Nesse dia, enquanto aguardava a presença de seus amigos espirituais, ela observava com curiosidade as atividades em torno dela. De onde se achava, via o enorme letreiro de Umatã, que parecia mudar constantemente. Às vezes ela lia a palavra Umbanda, outras parecia que ali estava escrito Candomblé. Ficou a pensar no assunto até que decifrou o enigma. Tratava-se de uma forma adequada para fazer certos espíritos que chegavam se sentirem em casa. Não muito distante, havia uma espécie de templo, com um letreiro onde se lia Igreja Presbiteriana, e pouco além havia outro templo com aspectos nitidamente católicos. Dessa forma, os espíritos desencarnados encontraram um ambiente similar do que tiveram na Terra, só que a realidade é bem diferente, seja em termos candomblé, de umbanda, de catolicismo, de protestantismo ou de qualquer outra doutrina. A direção é dos espíritos missionários que mostram lentamente a esses espíritos a sua sobrevivência depois da morte terrena. Nessa madrugada, ela se encontrou com Manuel Truncado. Ele se lembrou imediatamente dela e a sua primeira manifestação foi em torno do seu filho Zezinho e sua família. Neiva notou que ele ainda pensa muito em termos do Exu que foi na Terra. Embora tenha modificado a sua roupagem, ele vai ao templo Umatã como ia aos terreiros da Terra. Ela tem uma pena imensa desse espírito e o ajuda sempre que pode. Eram quase 5 horas da manhã quando ela voltou para a Terra, preocupada com a promessa feita a Manuel Truncado. Ele procurou ver Zezinho, mas não conseguia vê-lo com sua roupagem de Exu. A única coisa que conseguiu captar em sua visão espiritual foi a figura de um menino de 7 anos, esperando o pai para lhe ensinar a lição de escola. Com carinho, a mãe em Cristo, Tia Neiva. Salve Deus e graças a Deus. Notas do texto. Para a doutrina do amanhecer, o Exu é conhecido como um sofredor, um espírito desencarnado que continua ativo no plano invisível da Terra. Ensina-nos nossa clarividente Neiva, que se torna Exu, habitualmente o homem de personalidade ativa, orgulho
intelectual e que seja demasiado apegado às coisas da sua alma, da vida transitória, seguindo a doutrina do Mestre Jesus, ele merece todo o nosso amor e tolerância. Isso não significa necessariamente que precisemos de seus serviços ou nos subordinemos a eles. Os Exus têm os seus reinados nas sombras etéricas e agem como todas as forças destrutivas. Não criam, mas apenas transformam as energias, não sendo criadores de forças e não tendo acesso às fontes de energias puras. Eles necessitam de uma fonte. Essa fonte é o ectoplasma humano, seja de espíritos encarnados ou desencarnados. Essa é a razão básica dos engodos que eles estabelecem como base do relacionamento com os encarnados. Sempre que o homem abandona a iluminação crística, a luz do amor, da tolerância e da humildade, ele fica sujeito às influências desses tipos de espíritos. Esse é o envolvimento daqueles que praticam as magias com intenções somente humanas e se colocam como juízes do bem e do mal. Resumindo, o relacionamento com os Exus somente se faz em termos de troca de serviços, quando as intenções são da alma e não do espírito, enquanto a orientação não é a do Cristo Jesus. Salve Deus! Bandidos do espaço são espíritos desencarnados que se tornaram delinquentes. Embora eles andem em bandos, não formam falanges, isto é, não seguem uma norma, uma bandeira, uma finalidade específica, como a maioria dos espíritos. Eles se comprazem em fazer mal sem uma finalidade em si. Por essa razão, eles são duplamente perigosos, pois nunca se sabe o que vai em suas mentes maldosas. Vendido ao terreiro. É como na organização física, o mundo invisível vive da força da energia individual. Os terreiros são organizações de relacionamento entre o plano invisível e o físico. Quanto mais espíritos são escravizados pelos Exus, maior é a sua força de trabalho. Exus caçadores são espíritos pertencentes a alguma falange de Exus que se especializam em seduzir e se apossar dos espíritos desprotegidos que se recusam a aceitar os seus destinos kármicos, verdadeiros nómadas do mundo invisível. Cavernas são as habitações etéricas dos espíritos que operam em contacto íntimo com a superfície física. Sendo etéricas, elas não ocupam espaço físico, mas permanecem sempre no mesmo lugar e se tornam perceptíveis pelo ambiente que formam em torno de si. Canal Vermelho é um pronto socorro do segundo plano, do plano etérico, cidade intermediária onde os espíritos permanecem em aprendizado até ao máximo de 7 anos. Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, agradecendo por esta rica e feliz oportunidade. Agradecer a Jesus divino e amado Mestre, ao Alcimiromba, Seta Branca, nosso Pai, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, e a nossa Mãe Clarividente, a Águila, Coatá 108, que debaixo da sua clarividência nos transmitiu estas histórias de vida destes espíritos.
Graças a Deus. Graças a Deus, desejando uma boa tarde, um fim de dia agradável para todos. Que Jesus, divino e amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso, a Virgem Santíssima, o grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, os nossos mentores, abnegados pretos velhos, possam a todos iluminar e abençoar. Salve Deus, meus irmãos, e graças a Deus.